Ela foi na cozinha, pegou um copo com água, voltou no quarto dele, jogou na cara do Rodolfo. Esse é o Fofoca Geminiana, um quadro do podcast Contos Astrológicos que eu, Mel, E eu, Thay, lemos a sua história e comentamos tudo o que aconteceu com o olhar da astrologia e do autoconhecimento. Então vamos para o conto, porque quem conta um conto, conta também com todos os astros para saber tudinho o que está acontecendo. E hoje a gente vai contar a história da Adriana. A Adriana é uma sagitariana com ascendente em Capricórnio. Alguma lembrança aí, Mel? Totalmente. Gente, eu sou Sol em Sagitário e ascendente Capricórnio, e eu já vou começar falando que não é muito fácil ser assim, tá? Exatamente. Bom, então a Adri tem esse Sol em Sagitário e ascendente em Capricórnio e tinha um namorado aí já de alguma longa data, talvez mais de um ano, não lembro exatamente, ela não especificou direitinho, mas era um namoro sério. E esse namorado dela, o Rodolfo, é um ariano que aprontou e muito, mas muito mesmo, tá? Bom, a história é a seguinte: a Adri estava lá um dia, diz ela que era uma quinta-feira à noite, né? Um dia normal, que talvez ela encontrava o Rodolfo, talvez não encontrava, mas nesse dia ela ligou para ele e aí tal, namorou um pouquinho pelo telefone, ele falou assim: "Nossa, eu já estou muito cansado para a gente se encontrar, eu vou dormir mais cedo e descansar." E ela, então tá, beleza. Mas diz ela que a hora que ela desligou o telefone, e detalhe, né? Sagitariano com ascendente Capricórnio quer dizer que Sagitário está lá na casa 12. Ela deu um. Ah, tem coisa nessa história. Ela falou que sentiu, deu um negocinho no coração. E aí ela tentou desvencilhar daquilo, esquecer aquilo, mas quando foi mais ou menos bem tarde, assim, por volta de 11h30 da noite, meia-noite, aí ela falou assim: não aguento. Eu tenho que descobrir, tenho que saber o que aconteceu. E nessa época, a Adri não tinha carro. E ela foi lá e ligou para amigo dela, o Fernando. Ligou para o Fernando, fez, tá acordado? E o Fernando, nossa, tô, mas o que tá acontecendo? Ela falou assim: ah, aconteceu isso e isso, e eu quero ir lá na casa do Rodolfo, ver se ele tá lá, tô com o coração meio esquisito, assim, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. E tá, Fernando, muito bom amigo, outro sagitariano, pegou o carro, passou na casa da Adriana e levou ela para casa do Rodolfo. Chegando na porta da casa do Rodolfo, adivinha, carro do Rodolfo não estava lá. E aí, diz ela que tentou ligar no telefone do Rodolfo, Rodolfo nem atendeu, nem viu. E ela falou assim: Fernando, você tem alguma coisa para fazer agora? E ele, bom, dormir, né? E ele falou assim: não, mas se quiser, a gente faz o que for preciso, porque ele viu que ela estava muito angustiada. Ela falou assim: então eu quero que você pare ali naquela rua paralela e a gente vai esperar o Rodolfo chegar. Diz ela que eles ficaram esperando por horas. Rodolfo chegou, era mais de 3 da manhã, quase 4 da manhã. E no que ela foi que ele chegou, ela já entrou meio que junto com ele ali no portão e pediu para o Fê esperar lá de fora. Fernando, espera aí que eu só vou dar um barraco e vou voltar. Chegou lá, diz ela que a hora que estava o Rodolfo e um amigo dele. Diz ela que a hora que o amigo dele a viu, ele ficou assim embasbacado, tipo, agora deu ruim real. Mas ela só ficava olhando para o Rodolfo e diz ela que o Rodolfo não tinha a mínima condição nem de andar, muito menos de dirigir, né? Chegou ali completamente bêbado, não conseguia nem abrir a porta da chave da casa e ele nem viu que a Adriana estava lá. Dela que ele estava tão transtornado, tão em outro mundo, que ele simplesmente nem viu. E aí ele chegou, já entrou com aquela dificuldade, deitou na cama dele. Ela foi na cozinha, pegou um copo com água, voltou no quarto dele, jogou na cara do Rodolfo. Rodolfo meio que acordou, assim, tentou puxá-la
E ela falou assim, nossa, você nem vai conversar comigo, assim, muito nervosa. Só que ele não tinha mínima condição, ela pegou e foi embora. E aí, né, ela foi embora muito chateada, o Fernando estava lá esperando por ela. E dela que no outro dia, Rodolfo ligou, eles terminaram, ela falou que não tinha a mínima condição de continuar aquele relacionamento. E ainda, ele foi passar o fim de semana numa cidade próxima aqui de Minas, que tem muitas festas. Pensa, gente, ainda foi passar meio que um carnaval fora de época em outra cidade. E adivinha o que aconteceu quando ele voltou? Sim, ele ligou para Adriana, e a Adriana, muito apaixonada na época. Gente, essa história tem muitos anos, tem mais de 10 anos, tá? Mas a Adriana, muito apaixonada na época, voltou com Rodolfo. Só que eles não estão juntos mais. A Adriana acordou em algum determinado tempo da vida, mas nesse momento, gente, ela voltou. Mel, me ajuda, me explica essa história. Só alguém com Sagitário na 12 e ascendente Capricórnio para me explicar. Achei o máximo que a Adriana tá aí, igual você no mapa, para você me É. explicar, Mel. Eu acho que assim, uma diferença que eu tenho com a Adriana é que meu Sol, ele tá mais na 11 do que na 12, né? Eu acho que é a nossa Hum. diferença. Mas eu tenho um Stellium ali na 12 em Sagitário, então é bem parecido. Mas quando você fala do copo de água, gente, eu dei muita risada, porque é uma característica muito grande minha. Não que eu tenha, eu faça isso sempre, mas, por exemplo, várias vezes eu, tipo, tá num lugar e o cara tá aí, minha amiga ficar, tipo, em choque. Inclusive, eu ainda vou contar essa história aqui pra vocês. E eu ir lá e fazer assim na cabeça do cara, várias vezes, não foi uma só, Sério? não. Jogar água, sim. Por quê, É né? coisa de sagitarianos? É coisa de sagitariano, porque sagitariano é fogo. Quer coisa pior do que apagar nosso fogo, gente? E a gente mede as pessoas como a gente é, né? Então, assim, nossa, na hora que você falou isso, eu dei tanta risada aqui. É muito bom. Eu Mas tô muito assim, chocada, porque eu, como aquariana, se acontece uma coisa dessa, eu deixo pra lá mesmo, assim. mas isso é. Mas ai, a Aquário é ar, né? Aquário é desapegado. Ela tem ascendente Capricórnio. Ascendente Capricórnio leva muito a sério o comprometimento e é turrão, é muito teimoso. Sagitariano já é dono da verdade, então não assume que tá errado. Então, assim, veja por esse lado. Adriana escolheu o Rodolfo para namorar. E aí ela viu que ela estava errada. Sagitariano na sombra não admite que está errado, então ela vai Hum. tentar de qualquer jeito ainda alguma coisa. E o ascendente Capricórnio, que quer manter as aparências, quer ficar ali, né, bonitão na foto e manter comprometimento, volta mesmo, gente, volta mesmo. Se não tiver Você muito falou tudo. desenvolvido a luz, volta mesmo, Você falou com tudo, certeza. porque esse Capricórnio forte no mapa deixa a pessoa muito arraigada com velhas estruturas, né? Então, assim, se a gente não trabalhar o Capricórnio no nosso mapa, principalmente se ele estiver num lugar importante do mapa, lembrando aí, quais são os lugares, né, que fazem Capricórnio ser forte no seu mapa? Ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu, casas 1, 4, 7 e 10. Se tiver muitos planetas, Lua ou Sol, isso faz Capricórnio ser muito forte. E aí essas pessoas são meio arraigadas em velhas estruturas quando está operando na sombra, né, Mel? Demais, demais da conta. Se por um lado, né, o Capricórnio ele traz uma estrutura, traz autoridade, traz uma certa seriedade, que é bem legal num ascendente, eu aprendi isso com o tempo, que me passa muita estrutura mesmo para ajudar as pessoas. Por outro lado, na sombra, rola esse apego pela imagem, rola esse apego do que eu defini, tem que manter definido até o fim. E isso traz algumas dores ali, né, emocionais bem grandes, assim. Então, provavelmente a Adriana viveu isso. Agora, sabe o que eu achei legal? Achei o Fê muito fofinho e eu tenho vários amigos em Sagitário. E é muito isso, né? Os sagitarianos, eles são um brother mesmo, estão com você e fazem o que for preciso e te dão um apoio. Imagina, esse amigão foi buscar a Sim. amiga meia-noite, ficou lá, passou a madrugada com ela, né? E com certeza depois deu ali o apoio emocional que ela precisava. Achei muito Sagitário é fofinho. muito amigo. Sagitário é muito amigo. Apesar de ser um signo mutável, que às vezes signo mutável gosta de pular cerca, né?
Mas signos de fogo são muito sinceros, muito honestos. E por isso que até é meio maluco esse negócio desse ariano, né? Porque ariano fala tudo tão na lata, mas a cara de pau dele, depois eu volto lá que faz sentido ser Áries, né? É, Então, assim, eu acho que esse Capricórnio aí, para homens, eu vejo que traz sim essa coisa de ser parceiro, de ser amigo, de ser Sagitário, brother. falou É, errado. Sagitário. Sagitário é demais de brother, com certeza. Agora, o nosso amigo Ariano ali, ele também não fez nada tipo mega escondido, né? Porque ele foi pro carnaval fora de época e é isso mesmo. E Ares é assim. Ares é assim, olha, minha filha, é o seguinte, eu errei mesmo, é isso aí, o problema é seu, se quiser tá aqui, se não quiser não tá. É isso, né? Ares é isso. Ares não tem esse problema. Ele Mas é a Adri contou que o Rodolfo foi para uma balada meio que aqui em Minas a gente fala fuleiro. Como que fala aí em Sampa? bom, não sei o que significa isso. Nem sabe o que significa. Fuleiro é meio assim. Ai, Zoninha? não sei nem explicar. Hã? Meio Zoninha, é isso zoninha? mesmo. É Ah, uma então na coisa casa das meio que primas. Ele foi na casa das primas, então. na casa das primas. É bem isso. Gosto dessa expressão. Na casa, mas ele não foi numa casa de massagens, né? Não, a Casa das É uma Primas coisa. é uma boate que tem meninas ali disponíveis. Exato. É isso. Ele foi num lugar que a gente, assim, as pessoas que estão em volta, né, da questão social que eu estou falando da Adriana, não convivem muito nesse lugar, tá? Então, assim, são pessoas diferentes mesmo. Então, não sei se era tão assim na lata, não. Tava meio escondidinho, sabendo que não ia ser pego, sabe? Sim, sim. É, ele achou que ela ia dormir e pronto, acabou, né? Mas o Sagitário, ele é muito intuitivo, como todos os signos de fogo, né? Então, ainda mais quando tá na casa 12 que nem ela, pensa que assim, é um incômodo muito grande e precisa ter alguma ação sobre aquela intuição. Não é aquela intuição escorpiana, assim, que a pessoa sente e fala assim, vamos ver o que Já vai cria, acontecer. já bola uma estratégia, né? Não. Não. Sage tem a intuição e vai lá agir, vai fazer alguma coisa. Exato, vai transformar em movimento, né? E aí ela vai, tipo, já aborda ele no portão, já joga o copo de água na cara. É sensacional, gente. É um mini barraquinho, né? Não foi um barracão, ele merecia pior, né? Um barraquinho de ascendente em Capri, né? Porque, sei lá, É. eu com Marte ali em Áries, bem na minha casa dos relacionamentos, eu falo que como aquariana eu deixaria para lá, mas eu acho que eu faria um barraquinho melhor. Mas um Hum. barraco que não tem como depois voltar, sabe? Que não Mas tem preste como me atenção nesse redimir. barraco dela, como é sensacional. É sensacional. Ela sai por cima. Então, assim, olha só, você me enganou, eu tô aqui, eu vou entrar com você na sua casa, eu vou jogar água na sua cara e vou sair linda e maravilhosa. Porque, assim, o ascendente em Capricórnio tá falando muito alto aí nessa história toda. Eu não sei onde ela tem lua, Ah, eu mas também não lembro de olhar no mapa dela a lua. essa lua deve ser em terra também. Provável, Porque provável. tem uma análise ali, entendeu? Ela não quis deixar barato, ela quis mostrar que ela sabia que ele estava enganando ela. Ela quis evidenciar isso e falar, olha, mesmo assim eu saí por cima. Depois, Com né, gente? certeza. Depois ele foi lá e curtiu uma despedida de solteiro ainda por cima, né? Vamos dizer assim, Depois foi ainda pro teve a rolê cara de pau de voltar. e ela ficou bem cara de pau. E por que ela volta, Mel? Assim, porque qual que é a sombra aí que você acha que está operando para ela voltar? Eu É acho esse que ascendente em Capri? Eu acho que esse ascendente Capri, desse apego, né, de não querer estar errada, não querer sair por baixo. Provavelmente ela voltou com ele por um período de tempo e depois ela dispensou ele. É muito provável que isso tenha acontecido, porque ela não vai ser ignorada. Ele pode ser ignorado, ele pode, mas ela não. Então, Entendi. assim, ela provavelmente ela voltou meio por ego, talvez ela nem saiba disso. E aí ela
termina por conta disso. Mas a Tem volta uma tá muito legal. superioridade aí também no signo de Sage, né? Eu tenho que ficar por cima, eu Sim. sou superior, eu sou a dona da razão, que são umas sombrinhas de Sage que provavelmente tenham operado nesse lugar, né, E Mel? tanto o Sage quanto o Capricórnio tem essa sombra, e ela tem os dois signos fortes no mapa. Sim. Então, gente, é muito provável que às vezes a gente fala assim, nossa, mas se rebaixar de voltar com um cara desse, mas não, no fundo, tem uma trama ali, né? Para que, olha, se for terminar, vai ser nos meus termos e não nos seus. Então, eu acho que é bem provável que por isso que ela voltou. Não aquele amor maravilhoso, porque ele é perfeito. Não, gente, sagitariano sempre sabe já que já tá dando errado, mas ainda dá uma insistidinha ali por causa disso que a Thay falou. Sagitariano também é bem teimoso. É, meio que tem que ser do jeito deles. É Mas muito imedido. legal. Mas vamos pensar aí, né, para quem é Sagitário, para quem tem Capri forte no mapa, que foram os dois é, signos que apareceram bem aqui. Vamos falar da luz deles, como que a gente, né, trabalha essa luz? Eu vou falar primeiro de óleos essenciais, claro. O óleo essencial do sagitariano, dessa força de Sagitário, eu vejo dois óleos essenciais muito fortes. O primeiro é o gengibre, porque ele te coloca nessa ação, ele te coloca na força de fazer coisas, porque às vezes o Sagitário ele vai, né, para um caminho de sombra e não consegue muito agir. Mas esse gengibre vai te dar essa ação, essa aventura de Sagitário, né, essa força de ir para fora. E o outro que eu gosto muito, que está relacionado ao Sagitário, é o óleo de olíbano. Porque o sagitariano, né, quando é muito forte essa coisa, ele quer muito expandir. E o óleo de olíbano, ele dá essa expansão da consciência muito forte, né, que é a força sagitariana mais legal, assim, de você Sim, procurar se aprofundar nas suas filosofias de vida, na sua conexão com algo maior e por aí vai. exatamente. Bom, sobre ações, atitudes, com certeza, fazer qualquer tipo de viagem, né, ou conhecer coisas novas, fazer um curso de línguas, tudo isso ajuda muito o Sagitário e expandir o nosso Sagitário no nosso mapa. Movimentos, principalmente esportes que sejam do coletivo. Olha aí, Sagitário sendo amigão de novo. Se por um lado, né, Áries, que também é um signo de fogo, está muito mais ligado a esportes individuais e de competição, como por exemplo, corrida ou luta, né, que é uma coisa mais individual e de competição. Sagitário, por outro lado, gosta do coletivo, gosta de estar junto. Então é aquele pessoal que tem a galera do pedal, que não vai para competir, vai para fazer coisa juntos. Então é muito legal isso para Sagitário. Além disso, né, eu acho que Sagitário, tudo que for expandir também o intelecto e a espiritualidade, cai muito bem para Sag também, tá? E para Capricórnio? Ai, Óleos gente, essenciais. eu tive muitos problemas em ser ascendente Capricórnio, eu não aceitava porque eu achava que era muito rígido. Até eu entender muito a astrologia e começar a gostar muito do meu signo de ascendente. Hoje eu gosto muito. Então, o Capricórnio, ele precisa ir até o fim. Entender o processo, não desistir no meio e chegar até o fim é uma satisfação para Capricórnio. Uma coisa bem simples que você pode fazer: arrumar a cama de manhã. É uma satisfação para o seu Capricórnio interno, porque se você consegue fazer a primeira atividade do dia, do começo ao fim, bem feita, você faz todo o resto. Isso dá um ânimo para você. E Capricórnio gosta disso. Gosta também de entender o que é a meta, o que é sucesso. Capricórnio ele não quer meta pequena, ele quer meta grande. Então, trabalhe os seus sonhos, trabalhe os seus objetivos. É por aí. E os óleos essenciais que casam com essa energia de Capricórnio são dois também, né? Quando você precisa enraizar, trabalhar os seus objetivos, ter resiliência, né? Eu acho que uma palavra que casa muito com o signo de Capricórnio é resiliência, é permanência, é realmente pensar nas coisas a longo prazo. O óleo essencial é o vetiver, que ele dá essa enraizada bem legal, caso você não esteja nesse lugar. Mas se você estiver operando na força extra de raiz, né, o vetiver ajuda, mas tem um que relaxa essa rigidez capricorniana, que é o wintergreen.
É um óleo essencial, inclusive, muito bom para atletas, as pessoas usam muito em músculo, e ele tem na psicoaromaterapia essa relação muito forte com você deixar as coisas mais no seu tempo, mais no seu momento, e não ser tão rígida, né? Porque eu fiquei pensando aí, da Mel falando assim, ah, já começa fazendo a cama. Já começa fazendo a cama, mas quando tá muito rígido, tem uma rotina ali tão Uhum. rígida e que se sair, até sai um parafuso da cabeça, né, Mel? Ah, sim, aprender a descansar também faz parte de entender Capricórnio, né? Capricórnio, ele tá realmente nessa rigidez, mas ele também tá no processo. E entender o processo é entender que a gente não é linear, a gente é cíclico e que descansar e desconectar a nossa mente das coisas que a gente deseja também faz parte do processo para se conquistar o que se quer. Porque é guardar energia, é entender que você vai ter que observar, ver se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, essa resiliência que a Thay fala está muito ligada a Capricórnio, porque eu acredito, salvo engano, que é o único signo do zodíaco que entende que as coisas são conquistadas passo a passo, ponto a ponto, a longo prazo. Então ele não enxerga só aqui, enxerga lá, né? E é diferente dos outros, né? Por exemplo, Aquário só enxerga longe, Sagitário só enxerga longe, né? E às vezes quer muito o agora, para já, né? As coisas que vão demorar. E outros signos, como Gêmeos, só quer o agora, 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 agora. E Capricórnio não. Capricórnio, ele tem essa estrutura de entender. O agora está sendo feito disso para conquistar aquilo lá atrás, lá na frente. Então, é bem legal entender ciclicidade, estudar ciclicidade, estudar o feminino, mesmo os meninos, porque feminino está ligado à lua, está ligado à ciclicidade, isso traz muito poder para o processo, que é um poder de Capricórnio. Ai, maravilhoso. Eu acho que é isso na nossa história de hoje, né, Mel? Sim, amei, achei sensacional. Adriana, você acho que tomou uma ótima decisão de depois dar um pé na bunda nesse rapaz aí. E É, Rodolfo ainda deve estar curtindo umas micaretas, não? provável. Faz muitos anos, mas é bom a gente dar aí um puxão de orelha para os arianos que estão muito no lugar de egoísta, tá? Tem que trabalhar bastante esse Ares, bastante, assim, ser egoísta em pontos igual a Mel falou, vai fazer um esporte que aí é individual, então você tem que ser aquela coisa, compete ali, né? Coloca essa energia aí, não vai colocar energia egoísta no relacionamento que vai dar muito errado e vai fazer muitas pessoas sofrerem. Eu Com sempre falo que a certeza. gente tem que ter responsabilidade emocional com o outro, né? E com a gente mesmo, porque provavelmente faz as coisas sem pensar e depois não quer lidar com as consequências. Tem que aprender a lidar também. Exato, Então exato. é isso. A gente se vê na próxima quinta, então. Exato. Se você quiser mandar a sua história, é só mandar um e-mail para contatodiariodocel@gmail.com ou falar com a gente aqui nos comentários. Quero mandar minha história e a gente tá ali olhando vocês e sabendo tudo que vocês estão postando aqui para a gente também, tá? É isso. Beijo até quinta-feira. Até! Esse é o Fofoca Geminiana, um quadro do podcast Contos Astrológicos que eu, Mel, E eu, Thay, lemos a sua história e comentamos tudo o que aconteceu com o olhar da astrologia e do autoconhecimento.